Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Então, a palavra diz aqui: Eliseu cega os arameus, né? Ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: Não me podereis descobrir quem afinal é que estás nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: Ó rei meu, senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei o determinou, ide e vede onde ele se encontra, vou mandar trazê-lo, então lhe informar. O profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta o acalmou dizendo: Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: Ó Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim: Ah, Senhor, rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os ouviu, consultou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: Não. Porventura costumais tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Então, olha o que aconteceu aqui. Eliseu, né? Ele, avisado pelo Espírito Santo de Deus, né? Avisado por Deus, que a cada movimentação das tropas sírias, né? Ele ia lá e falava para o rei: não vai por aí porque o rei da Síria está indo aí. Então, o rei de Israel desviava o exército daquela direção, daquela rota, vamos dizer assim. Então, o rei começou a desconfiar que tinha algum traidor ali no meio, mas não. Um dos seus servos disse: não, senhor, é Eliseu, né, o profeta. Então o rei disse: então vamos até lá. Onde é que ele está? Eliseu estava em Dotã. E aqui diz que o rei mandou, né, um exército até lá, carros, cavaleiros. Eles cercaram a cidade, né, e onde Eliseu estava.
Quando Eliseu acordou, ele olhou, a cidade estava sitiada, o servo ficou apavorado. Meu senhor, e agora, né? Ele disse, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Quando ele abriu os seus olhos espirituais, porque ele não estava dormindo, né? Ele estava acordado, fisicamente ele estava acordado, só que ele não conseguia ver o que Eliseu via. Aí Eliseu disse, Senhor, que ele veja, e Deus permitiu. Aquele homem pôde ver carros, cavalos, milhares ao redor de Eliseu. Quando seus olhos espirituais foram abertos. Lembra que no devocional anterior eu falei sobre o medo? Quando a pessoa ela teme, ela não consegue ver com os olhos espirituais. Ela só vê com os olhos naturais. Lembra a palavra que eu falei? Que Davi ele não olhou para o Golias em nenhum momento. Davi chamou Golias de gigante. Ele chamou ele de incircunciso filisteu. Por quê? O circuncidado era ele, o abençoado, o ungido, o separado, o escolhido. Era ele. Não era aquele homem ali. Então, para você ver que quando a pessoa fica com medo, ela não consegue ver com os seus olhos da fé. Aquele homem só conseguia ver com os olhos naturais, mas ele não via quantos estavam ao lado deles ali em cima. Tanto que o Senhor, ele disse, né? Eliseu orou suplicando, ó Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. Consiga ver o que, gente? Consiga ver o espiritual. Abre os olhos. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então, gente, a palavra diz que Deus ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Deus ali fez a pedido de Eliseu, porque Eliseu ele enxergava isso. Eliseu vivia isso. Ele vivia o sobrenatural de Deus. Por quê? Quando o profeta Elias partiu, ele disse que ele queria a porção dobrada do poder de Elias. E ele disse, se você me vir subir, quando o Senhor me buscar, você vai receber. E ele viu. Quando o carro onde Elias estava, subiu aos céus. Aonde ele foi levado, né? E aí ele conseguiu, a capa desceu ali sobre ele, né? Ele pegou a capa que era de Eliseu e ele recebeu a capa de Elias e ele recebeu porção dobrada. Se você ler todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez tudo em dobro, porque ele pediu porção dobrada. E Eliseu, gente, ele tinha comunhão com Deus, ele era um homem que ele tinha intimidade com o Pai, ele via o que os outros não conseguiam ver, naturalmente falando, porque espiritualmente falando, ele tinha essa conexão com Deus, ele não temia, tanto que ele disse, Senhor, fere esse povo de cegueira, ele guiou aqueles soldados até Samaria. Já pensou? O soldado, depois ele abre os olhos, os soldados acordaram, cercados, dentro da cidade que eles queriam invadir. Eles ficaram ali perplexos com o que aconteceu. Então, ou seja, eles viram quem era o Deus de Eliseu, quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que guardava o seu povo. Porque ele os conduziu, gente, eles foram feridos de cegueira e eles foram conduzidos. Eles não enxergavam, eles foram conduzidos por ele até dentro de Samaria. Para você ver como Deus trabalha, Deus ele faz tudo, ele reverte tudo ao nosso favor. E por um determinado tempo, eles tiveram paz. Porque o povo, os sírios, reconheceram quem era Deus. E eles viram que realmente era o próprio Deus que informava Eliseu para que o povo fosse guardado, para que o reino fosse guardado, para que os soldados fossem bem-sucedidos nas suas batalhas, porque era de costume deles consultar os profetas antes de irem para a guerra.
Eles chamavam Eliseu, né, o Elias, os profetas que existiam ali na época, e eles consultavam, eles perguntavam, como Davi. Davi chamava sempre alguém e perguntava, pergunte para o Senhor, se eu for contra, o exemplo, os filisteus, o Senhor vai me dar nas minhas mãos? E Deus mandava a resposta, diga para Davi fazer assim, 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 que certamente lhes darei. Então eles consultavam a Deus aquilo que eles deveriam fazer. Por que você acha que Davi sempre foi bem sucedido nas suas batalhas? Porque Davi consultava a Deus. Nós precisamos, gente, consultar a Deus, pedir direção para tudo aquilo que nós vamos fazer. Pode parecer algo bobo, mas não é. Para comprar uma geladeira, para comprar uma roupa, tudo nós precisamos orar. E Deus, ele vai sempre nos direcionar aonde nós devemos ir, aonde nós devemos comprar, o que nós devemos fazer. Pode parecer algo bobo, gente, mas um simples calçado. Essa semana passada, né, eu estava fazendo umas pesquisas na internet que eu queria comprar um chinelo mais confortável, mais ortopédico, para mim ficar em pé, né, para não me cansar muito as pernas. E estava ali pesquisando. De repente eu entrei numa loja e achei. Eu comprei 2 chinelos pelo preço de um, porque eu achei na promoção 2 chinelos ali na loja. Então, para você ver como Deus faz quando a gente ora. Eu disse, eu preciso comprar um chinelo, onde é que eu vou comprar? Eu vou comprar na internet. E na hora ali Deus fez eu achar aqueles 2 chinelos. Então, para você ver, gente, como Deus trabalha. Não é besteira, nós precisamos consultar a Deus, pedir a direção de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, para que a gente venha ser bem sucedido. Aqui, o Geazi, o servo de Eliseu, ele não conseguia ver como Eliseu via. Ele só enxergou aquele monte de soldados cercando tudo ali, a montanha onde eles estavam, as cidades cercadas. Ele não conseguiu ver que ao lado deles tinha muito mais do que o que tinha ali embaixo. Mas quando Eliseu orou e disse, Senhor, que ele consiga ver. Então nós precisamos ver, gente, o mundo espiritual se movendo ao nosso favor. Nós precisamos ter esta conexão com Deus, esta intimidade, poder ver Deus agindo em cada detalhe, em cada situação. Como eu falei aqui, né, naquele link ali da faculdade, que o Espírito Santo me disse, abre aqui, e eu obedeci, porque senão eu ia perder uma matéria inteira. E Satanás é tão astuto que ela foi parar lá embaixo das que já tinham um cadeadinho que eu já tinha feito. Era para ela estar aqui em cima, para você ver como o diabo age, gente. Quando a gente está fazendo as coisas direcionado por Deus. Porque eu orei para fazer esse curso, eu não fiz pela minha vontade. Então, para você ver que Deus me mostrou, aqui, minha filha, vai por aqui. E é assim que Deus trabalha, gente. Nós precisamos ser guiados, ser direcionados por Deus, ser movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus, ter intimidade com o Senhor, ser conectado com Ele, com a sua palavra, saber que tem mais comigo do que com eles ali embaixo. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, é o que diz a palavra. Tem pessoas que ainda se prendem em crenças, em tradições. Tem gente que ainda, gente, se prende. Eu não posso largar a bolsa no chão, porque senão, eu não vou prosperar. Eu não posso isso. Tem pessoas que ainda estão presas nessas simpatias, nessas coisas, gente. Nós não podemos ficar presos nisso. Nós precisamos ter uma mente evoluída, uma mente construída pela palavra, de que eu vou olhar para as coisas não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. E isso é ter a mente transformada. O Eliseu, quando ele olhou e ele disse, não se apavora, em outras palavras, calma, tem mais aqui do que lá embaixo.
Ele teve que dizer, Senhor, abre os olhos para que ele consiga ver, porque se Deus não abre os olhos, a pessoa não vê. Então, muitas vezes nós precisamos orar para que um familiar nosso abra os seus olhos, gente, espirituais, para que as escamas caiam dos olhos, para que as pessoas despertem da religiosidade, para que as pessoas despertem de que elas não são mais escravas do medo, de que elas não podem mais viver submetidas à escravidão, ao medo, ao pânico, à síndrome do pânico, ao desespero, à ansiedade, à angústia, à depressão, o pavor, gente. Isso tudo são sentimentos demoníacos que Satanás tenta colocar no coração e na mente para paralisar, para aterrorizar, para atormentar alguém. Satanás, ele trabalha assim, mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais, olhar com os olhos da fé. Como eu já falei aqui, né, daquela mãe que ela saiu de casa para ir na igreja, o filho estava drogado, deitado em cima do sofá, dormindo porque tinha passado a noite inteira usando droga. Quando aquela mãe chegou em casa do culto, com os olhos naturais, o filho estava do mesmo jeito, mas sabe o que ela olhou para aquele filho e disse? Esse não é o meu filho. O meu filho é um homem de Deus, é um servo do Senhor, é um ungido, é separado, é escolhido. Aquela mãe começou a abençoar aquele filho, ela começou a lançar profecias, palavras lançadas à frente. Ela não olhou com os olhos naturais e ficou dizendo, meu Deus, eu fui na tua casa, eu te servi, olha aí. Não, ela foi e ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando ela chegou em casa e viu aquele filho deitado daquele jeito, ela disse, isso aqui não é meu filho não, pai. O meu filho é um homem de Deus. Isso aqui é uma mentira do diabo. Esse aqui não é o meu filho é um homem de Deus, um ungido, um servo escolhido. Gente, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem se tornou um pastor. Mediante o quê? As palavras que a mãe profetizou. Porque ela não estava olhando no natural como o servo do Eliseu. Ela estava com os olhos iguais a Eliseu no espiritual. E é assim que nós devemos olhar, gente. Olhar para o nosso cônjuge, olhar para os nossos filhos, olhar para a situação difícil que nós estamos atravessando com os olhos da fé e dizer, essa leve e momentânea tribulação já passou, Satanás. Show! Aqui tu não tem vez, não. E permanecer firme, gente, na tua confissão, na tua oração, naquilo que você declarou. Então, olhe com os olhos da fé. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta hoje, o deserto que você está passando, se de repente você está com um filho nas drogas, um filho na prostituição, de repente você está ali, né, com o teu casamento em ruínas, mas olhe com os olhos da fé e profetize sobre o vale de ossos secos, como Deus mandou o profeta Eliseu fazer. Deus disse, tem vida aí? Ele disse, tu sabe, Senhor. Então profetiza, filho do homem. Tá na hora de você profetizar, de você fazer como esta mãe que chegou em casa, viu o filho deitado naturalmente do mesmo jeito, mas ela declarou sobre a vida daquele filho, esse não é o meu filho. O meu filho é um homem de Deus, um servo do Senhor, um escolhido. E ela foi declarando, gente. E é isso que nós devemos fazer. Declarar. Chamar a existência. A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vimos, mas sabemos que é real, que existe. O meu justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos, gente, nos manter firmes naquilo que nós temos declarado, confessado, profetizado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças. Se a gente for ouvir todos os noticiários, todas as notícias ruins que estão falando sobre a parte financeira, nós vamos surtar. Nós temos que olhar, gente, escutar isso e declarar em nome de Jesus, nas minhas finanças não, no meu negócio não, no meu trabalho não, no meu salário não.
porque eu sou fiel a Deus e aqui, Satanás, tu não toca, em nome de Jesus, está repreendida essa ação do diabo do nosso país, do salário dos aposentados, das pensões das pessoas deficientes. Declare isso, gente, nós precisamos orar contra isso e olhar com os olhos da fé, assim como aquela irmã que eu falei aqui já, que quando ela entrou na empresa para trabalhar, ela tinha ouvido falar que a empresa estava quebrada. Ela disse, não, enquanto eu estiver aqui trabalhando, essa empresa não vai quebrar. Gente, eu acho que ela está aberta até hoje. Se a irmã está lá, ela está aberta até hoje. Até me esqueci de perguntar se ela ainda está trabalhando lá. Mas olha, fazem anos. E ela disse, em nome de Jesus, esse espírito de falência está repreendido daqui. Enquanto eu estiver aqui, ela não fecha, gente. Por quê? Porque ela usou a autoridade que Deus deu para ela. Então faça isso no teu salário, na tua casa, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida. Declare em nome de Jesus, eu não sou mais escravo do medo, Satanás. Aqui tu não tem mais vez. Esse espírito do medo já saiu da minha vida. Esse espírito do pânico, da depressão, esse demônio da ansiedade, ele já saiu daqui em nome de Jesus, porque pelas feridas do Senhor eu já fui curado. É isso que você tem que declarar. Senhor, a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor cuida de mim, porque eu estou lançando para ti tudo isso aqui, toda essa ansiedade, toda essa preocupação, estou lançando para o Senhor e estou descansando. É isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você entre em desespero, roa as unhas, o que eu vou fazer? E agora eu vou no banco, eu vou fazer um empréstimo. Não, ore. Ore, peça a direção do alto. Senhor, o que eu vou fazer? A situação é essa, assim, assim, assim. Me dá uma orientação. Estou lançando para ti. A ansiedade, a preocupação, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Descansa no Senhor, gente. É isso que nós devemos fazer. Eu não vou me estender muito aqui, não. Porque não é pelo muito falar. E eu sei que o Espírito Santo vai falar mais ao teu coração. Que você se posicione. Que você veja a tua identidade em Cristo, gente. Eliseu sabia quem ele era. Ele sabia quem estava ao lado dele, quem cuidava, quem guardava a entrada, a saída, tudo o que ele fazia. Eliseu sabia. Ele não temeu diante de um exército que cercou aquela cidade. Ele disse, Senhor, fere de cegueira. E levou eles lá para o meio da Samaria. Quando imagina a cara daqueles soldados quando ele disse, Senhor, que eles vejam, aqueles homens abriram os olhos e começaram a ver, meu Deus, vamos morrer todo mundo. Nós estamos aqui no meio dos inimigos, dos inimigos, a gente queria guerrear. E receberam um banquete e foram embora. E aí o povo de Deus teve paz por um bom tempo. É isso que Deus faz. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer, gente. Então, guarda esta palavra no teu coração. Reflita nela, gente. Leia, releia esse capítulo aqui. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Leia todo ele, releia esse capítulo aqui. E você vai deixar que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão sofrendo com síndrome do pânico, medo, atormentadas, paralisadas, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda esta ação do inferno da vida dela, da casa, das finanças, do trabalho, do casamento, da família, da vida dos filhos, da vida do cônjuge. Eu anulo em nome de Jesus toda a obra do diabo, da casa desta mulher, da casa deste homem, onde Satanás estava colocando o espírito do engano, do medo, do desespero, da ansiedade, da depressão, aonde o espírito da morte estava agindo, aonde o espírito da morte estava colocando desejo dessa pessoa se suicidar. Eu anulo esta ação do inferno agora, em nome de Jesus. Eu te digo, larga a mente desta pessoa, sai da vida dela agora, em nome de Jesus. Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder, da tua unção, Pai, sobre estas vidas. Que assim como o Senhor disse para Josué, levanta-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Que essas pessoas levantem convictas disso, certas disso,
disso, de que em ti elas são muito mais do que vencedoras, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.